Dia 4 do desafio Provérbios em 31 dias. E bora lá, capítulo 4 do livro de Provérbios. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Eu gosto muito desse versículo. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Deu uma pausinha aqui no Instagram. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Vou só dar uma pausa aqui para a gente já pensar aqui no que já foi dito, né? Esse versículo 7 eu gosto bastante, né? A sabedoria é a coisa principal. E aqui você vê que é algo que tem parte de você, adquire, né? Você que tem que ir atrás, você que tem que buscar, né? E a buscar como algo muito precioso, com tudo que possuis, ou seja, é algo que você tem que verdadeiramente ir atrás, correr. A sabedoria não vem para aquele que está desapercebido, para aquele que nem está buscando por ela. A sabedoria vem para aquele que busca, né? Pedro, se eu não me engano, fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se você quer ter mais sabedoria, você tem que ser proativo, você tem que ser intencional. Salomão, quanto que foi o homem, né, que mais recebeu conhecimento e sabedoria, inclusive ele é o autor de Provérbios, da boa parte dele, ele pediu isso a Deus. Então, lá na história a gente vê que ele teve um sonho e ele estava ali diante de um grande desafio, que era conduzir o povo de Israel. E o Senhor pergunta para ele, o que você quer? Me peça o que você deseja que eu vou te conceder. E em vez de pedir riqueza, em vez de pedir prosperidade, em vez de pedir domínio, ele pediu sabedoria. Porque ele pensou assim, poxa, eu sou um jovem diante de um numeroso povo e eu preciso conduzir esse pessoal, eu preciso conduzir essas pessoas e é uma grande responsabilidade, eu não tenho capacidade para isso. O que acontece? Ele pede sabedoria. E Deus se agrada dele a ponto de, você pediu sabedoria, você não pediu riqueza, você não pediu poder, mas eu vou te dar sabedoria e, consequentemente, eu vou te dar riqueza e poder. E ele foi um dos reis mais poderosos, né, que existiu na terra e o homem mais sábio do mundo, porque o próprio Deus disse que não haveria nenhum outro homem com tanta sabedoria que ele possuiria, né? Então, perceba. O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele adquiriu a sabedoria como? Pedindo. Ele pediu sabedoria a Deus. Então, a sabedoria, ela, como eu falei ontem, né? Ela não é algo natural. Ela não é algo inerente ao ser humano. Ela é algo de fato espiritual. Ela vem de Deus. E para adquirir a sabedoria, eu tenho que estar na intenção de buscar, eu tenho que estar na intenção de receber. Então, aquele que adquire a sabedoria é aquele que pede primeiro, aquele que está ali buscando, está atento, né? E a própria Bíblia, a própria palavra é a fonte de toda a sabedoria, né? Então, isso aqui é bem interessante, ela é a coisa principal. Então, com tudo que possuis, adquire a sabedoria. Então, busque a sabedoria. É algo que tem que partir da gente, sabe? Esse desejo. Aí aqui, Salomão, ele parte para o versículo 10, ele diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, e não a largues, guarda
porque ela é a tua vida. Aí começa uma série de não faça isso, ou seja, não entres na vereda dos ímpios, não andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te e passa de largo. Aqui várias orientações, várias negativas, né? Para você não se juntar aqui ao caminho dos maus, porque nós, seres humanos, somos seres miméticos, ou seja, a gente está o tempo todo imitando o comportamento. A mimetização é exatamente isso, imitar o comportamento, e somos seres relacionais, e nós estamos ali sujeitos a aprender involuntariamente os comportamentos das pessoas que nos rodeiam, né? Então, vocês vão ver que em vários momentos, aqui a gente inclusive já leu, nos capítulos anteriores, essa orientação contra você andar no caminho dos perversos. Aquelas pessoas que buscam o que é mais fácil, o caminho errado, e a gente sabe, né, como é que isso funciona. E a palavra passa de largo, não chega nem perto. Ele fala, evita o quê? O caminho dos maus. Não passes por ele. Desvia-te e passa largo, ou seja, passa de longe, não chega nem perto. Porque o estar perto dos ímpios, do caminho daqueles que cometem coisas erradas, vai te fazer, vai te induzir, vai te dessensibilizar para que você também cometa esses erros, cometa essas atitudes erradas. E a gente, quando é exposto, pode perceber. Às vezes tem gente que gosta muito de assistir, vou dar um exemplo aqui que parece que não tem nada a ver, mas tem. Tem gente que gosta muito de assistir vídeo de acidente, de tragédia, e normalmente quem assiste isso, às vezes já fica meio frio, não é sensível, né? Porque já está acostumado. Então ele viu um vídeo que teve um acidente de um avião, aí o algoritmo já manda para ele um outro acidente que aconteceu, e aquela pessoa vai vendo aquilo, vendo. Ela não choca. Não quer dizer que ela é totalmente insensível, mas assim, não é uma coisa assim, oh meu Deus, eu vou ficar impressionado. Existe um processo de dessensibilização, né? Então, as pessoas, por exemplo, eu sou extremamente sensível a cenas fortes de filme, sangue, morte de cachorro, qualquer coisa que seja muito, muito triste, eu nem assisto. Porque eu fico chocada, assim, eu fico impressionada, eu fico pensando. Mas por que acontece isso? Porque eu nunca vejo. Se eu me deparar com algum vídeo assim que é muito forte, é porque foi sem querer que eu olhei, porque eu já me conheço e assim eu vou me preservando também. O fato de não assistir e já me deixa mais sensível. Então, o processo de sensibilizar moralmente é igual, gente. Você, é errado fazer isso, mas você vê a pessoa fazendo tantas vezes e os colegas fazem, é tão natural para eles que você acaba achando também que é natural, né? Então, a orientação não chega nem perto. Porque você pode ter uma excelente personalidade. Eu sou uma pessoa que não me influencia, não sou influenciável. Você é. É da natureza humana a mimetização. A gente acaba imitando os comportamentos. Aquela história, né? Você é a média dos as 5 pessoas que convivem com você. Não necessariamente 5 pessoas, mas tem uma verdade nisso, sabe? Você realmente vai se acostumando. Começa a andar com gente que é fofoqueira. Daqui a pouco você também tá imitando o comportamento. Gente que gosta de falar mal dos outros. Daqui a pouco você tá falando mal sem querer, sem perceber. Então, essa orientação não chega nem perto, não chega nem passa de longe, porque a natureza humana já é tendenciosa ao caminho mau. Então, se você tá ali, você tá muito mais suscetível. Continuando. Isso aqui é a orientação de Salomão para o filho dele. Pois não dorme, aí ele começa a falar, passa de longe, sabe por quê? Porque esse pessoal, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Olha que interessante, ele está falando assim, eles não dormem se não fizerem o mal, eles não comem, comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, ou seja, come e bebe, uma coisa assim, cotidiana, sabe? Tá na rotina, tá no automático. O fazer o mal para eles nem sentem. Então, o ímpio, ele já tá tão sensibilizado, vamos dizer assim, moralmente, que para ele é normal. Sente até falta, ele nem dorme se não fizer uma coisa errada, se não falar mal de alguém, se não fizer um trambique, sabe? Então, é exatamente isso que acontece, gente, na vida. Exatamente isso.
Aí ele dá aqui um contraponto no versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que interessante, ele usa o termo aurora. O que é aurora? A aurora, sabe quando antes de nascer o sol, aqui em Natal o sol já começa a nascer assim bem cedo, depende da época do ano, né? Mas às vezes 5h15 da manhã já tem um solzão lá brilhando. Mas antes de o sol nascer, existe a aurora. O que é a aurora? É aquela luz, né, aparente que você vê, já tá claro, mas o sol ainda não nasceu. Então esse estar claro é justamente a luz da aurora. Aí ele coloca faz essa relação, né, essa figura aí de linguagem. A vereda dos justos, ou seja, os caminhos dos justos é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até o sol nascer, até ser dia perfeito, até ser realmente o dia nascer. E o que a gente pode entender aqui? Que o caminho do justo, aquele que quer fazer a vontade do Senhor, não necessariamente é perfeito. Ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando cada vez mais. Então é bem assim que acontece. Não quer dizer que você, aquele que é justo, né, que está ali querendo acertar, ele é perfeito. Não, mas o caminho dele, a trajetória dele é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito, né? Isso é muito interessante, né? Aí no versículo 19 ele diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Ou seja, enquanto o caminho do justo é como a luz da aurora, o caminho do ímpio é ao contrário, é completa escuridão. É tanta escuridão que não conhecem aquilo em que tropeçam. Ou seja, ele está tão dessensibilizado, ele está tão na escuridão moral, que ele nem percebe que está errando. Para ele é comer e beber. Para ele é o cotidiano, sabe? Então, olha que interessante, né? Pois bem, aí vamos continuar no versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, ou seja, esteja sempre olhando para ela. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. A sabedoria é um valor espiritual, ela é uma dádiva espiritual, mas ela também reflete na nossa vida material. A gente vai ver que tem coisas naturais, vamos dizer assim, né, do dia a dia, da vida aqui na Terra, não só na vida espiritual, porque nós somos seres duais, né? A gente tem uma perspectiva eterna, só temos uma alma que é eterna, mas a gente está aqui na Terra, né, minha gente? Vai viver aí, se Deus quiser, 70, 80 anos, e enquanto a gente vive aqui, a gente quer viver bem. Então, a sabedoria, ela também traz benefícios materiais para a vida daquele que a retém, que a busca. Porque é vida para os que acham e saúde para o corpo. E lá anteriormente a gente falou no versículo 10, e se te multiplicarão os anos de vida, né? Tem longevidade, né, para aquele que tem a sabedoria. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Gosto muito desse versículo também. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui na Bíblia não é o órgão que está bombeando sangue para o teu corpo. Aqui é a sede das emoções, aqui é a mente, é o intelecto, tá? Então, sobre tudo que você vai guardar, guarda a tua mente. Porque tudo que a gente faz, que a gente externaliza, as decisões que a gente toma, o que a gente fala, o que a gente vai fazer, acontece primeiro na mente. Então, sobre tudo que você vai guardar, guarda a tua mente. Porque pensando direito, você age direito, né? Pense certo e haja certo. Então, aqui a orientação é guarda o coração, ou seja, guarda a tua mente, guarda o teu intelecto, guarda as tuas emoções, a sede das suas emoções. E em seguida ele fala: desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.
Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Aqui ele usa figuras como boca, lábios, olhos, pálpebras, pés. Aqui, boca, lábios, tá falando de comunicação, né? E aqui a gente sabe que o que a gente fala alimenta a nossa mente. Também é uma coisa retroalimentada. Então, o que a gente pensa determina o que a gente fala, mas muitas vezes o que a gente fala determina o que a gente pensa também. Então, aqui a gente tem essa relação. Como é que eu vou guardar a minha mente? Como é que eu vou guardar o meu intelecto, a sede das minhas emoções? Tome cuidado com o que você fala. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Falar coisas que denigrem, sabe? Eu estou muito cuidado com isso. Nunca falo mal de mim. Nunca falo mal assim, eu sou besta, eu sou boba, eu não sou boa nisso. Não, nunca falo isso. Nunca. Se você for... se a gente for entrar um pouco na área assim, de neurociência e tudo mais, você vai perceber que o seu cérebro, ele acredita no que você fala. Então, nunca fale mal de você. Nunca fale mal de você. Por mais que você não tenha uma habilidade, você precise aí melhorar algo, alguma característica sua, em vez de falar não sou boa nisso, eu estou no processo de aprendizado, estou aprendendo, estou evoluindo, estou em processo. Nunca fale mal de você. Aí ele fala também de olhos, né? Os seus olhos olhem direito, as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Então, como é que a gente alimenta o que a gente pensa? Às vezes o que a gente vê está alimentando a nossa mente. Então, cuidado com o que você vê. Olha direito, olha reto, olha para o seu alvo, para o seu objetivo. Não se distraia. A palavra, né, bem atual, não se distraia. Quanta distração a gente tem hoje em dia, né? Quantas coisas assim para nos tirar do prumo, assim. Gente, isso é tão real, é tão, meu Deus, atual, porque vamos pensar aqui em coisas simples. Por exemplo, eu quero aprender um idioma. Para você aprender um idioma, você vai ter que se dedicar, minimamente. Então, o que pode me afastar? Vamos pensar aqui, o que pode me afastar de atingir esse objetivo? Às vezes é uma coisa muito simples. Se eu ficar aqui nas redes sociais 2, 3 horas por dia, isso é algo muito simples, mas vai estar me afastando do meu objetivo, que é algo muito importante. Por exemplo, aprender um idioma. Aí eu tô me distraindo com coisas que não são, realmente não valem nada. Às vezes é um meme, às vezes, sabe, é um algoritmo ali te tomando a tua atenção, tomando o ativo mais importante que você tem, que é o teu tempo. E isso é uma forma de você se desviar daquele seu objetivo, né? Então, pondera o que você está olhando, observa o que está entrando na sua mente. Muitas vezes é através dos olhos, dos ouvidos e tudo mais, né? Então, aí ele fala também, pondera a vereda dos teus pés. Aí, pé aqui já está falando de direção, né? As decisões que a gente vai tomar. Então, pondera. O que é ponderar? É avaliar, é calcular, é examinar. Peraí, o que eu estou fazendo agora? Será que realmente está me levando para onde eu quero? Esses dias, acho que foi domingo, eu parei e fui observar alguns objetivos que eu tenho, que eu preciso estar ali focando. Por exemplo, eu vou aqui abrir como é que eu estava fazendo isso, que talvez até seja inspiração para quem está ouvindo. Eu tenho algumas metas do dia a dia que eu sei que são importantes, são coisas importantes. Por exemplo, não negligenciar o meu sono. Então, eu tenho uma meta de dormir pelo menos 7 horas por dia. Eu sei que o ideal é dormir umas 8, mas dentro da minha realidade, às vezes é difícil. Não negligenciar o sono. Aí eu já coloquei lá. Aí já tinha essa lista, né? Não dormir pelo menos 7 horas, não pular nenhuma refeição, exercício físico 3 vezes na semana, estudar inglês, produzir alguma coisa nas redes sociais. Então, aí eu fui avaliar, né? Aqueles meus objetivos que eu coloco são os meus focos, e fui ponderar para ver onde é que eu estava errando, né? E aí eu fui rever isso e vi eu estava falhando em algumas coisas.
Então, eu já estava naquele caminho. Isso é pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, eu estava olhando para aquilo que eu já tenho como objetivo e ponderando se eu estava no caminho certo, se eu precisava ajustar, e eu coloquei lá alguns pontos que eu precisava melhorar, que eu estava falhando. Então, eu estava revisitando os meus caminhos. Aqui, caminho é decisão, é escolha, tá? Quando ele fala assim, pondera a vereda dos teus pés, observa para onde você está indo. E como é que os caminhos que a gente está seguindo são as nossas decisões do dia a dia, gente. É passar mais tempo na rede social, que vai impactar no meu sono. É não ficar sem tela antes de dormir, isso vai fazer com que eu demore um pouco mais a pegar no sono. Isso vai impactar na minha meta, que é dormir pelo menos 7 horas por dia. Que vai impactar no meu resultado no dia seguinte. Eu não vou conseguir acordar cedo para ir para academia. E não indo para academia, eu vou estar mais indisposta para trabalhar. E aí vai, né? Então, assim, pondera a vereda dos teus pés. Olha bem para as tuas escolhas. Para onde é que você está indo com as tuas escolhas? Para onde você vai com isso? Então, será que eu estou no caminho certo? Isso aqui eu tô seguindo, então vamos reforçar, vamos continuar. Isso aqui não, tá falhando, então vamos dar uma atenção maior. Isso é ponderar a vereda dos teus pés. Aí ele fala, os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, né? Retira o teu pé do mal. Ou seja, como é que eu vou saber que eu estou num caminho mau? Olhando para as tuas veredas. Eu gosto muito do Salmo... agora eu esqueci qual é o verso que diz assim, 119. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Engraçado que eu li errado esse versículo, tá? Esse verso. Eu li assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Salmo 119. Cadê? Não tô achando agora, mas é exatamente isso. Como purificará o mancebo, né, o jovem no seu caminho, observando o caminho, conforme a tua palavra. Ou seja, ele traz justamente essa mesma ideia de pondera o teu caminho. Olha se onde você tá de acordo com a palavra. É comparar. Por exemplo, eu tô aqui, tô fazendo essas decisões. Tá de acordo com a palavra? Isso é ponderar, isso é observar o caminho e ver se ele tá conforme a tua palavra. Isso aí é rever as minhas metas, é rever as minhas decisões e ver se tá dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu planejo para minha vida. Porque as coisas mais importantes que acontecem na nossa vida, elas são provenientes de decisões ordinárias do dia a dia, tá? Então, se você olha uma pessoa que, fulano, uma pessoa de sucesso e tal, como é que ele conseguiu? Gente, é o dia a dia, é o ordinário. Enquanto estava todo mundo dormindo, ele estava acordando para se exercitar. Enquanto estava todo mundo dormindo até tarde, vendo Instagram, YouTube, TikTok, ele já estava no primeiro sono dele para acordar cedo e fazer o que ele tinha que fazer. Então, são decisões ordinárias que vão realmente impactar. E se fala, eu quero viver o extraordinário. Como é que se vive o extraordinário? Vivendo o ordinário. Não é um efeito, assim, não é um evento, aconteceu. É toda uma construção. Então, foi muito, muito bom esse capítulo, assim, muitos ensinamentos, né? Muita coisa interessante pra gente ponderar aqui. E coisa assim, gente, do dia a dia. É o dia a dia. A palavra, ela é simples. A palavra de Deus, ela não é um mistério. Ela é pelo contrário, ela é uma revelação, né? E tá disponível. Então, a gente já entendeu que a sabedoria, ela é algo espiritual e ela é algo que tem que ser buscado. Como é que eu tenho sabedoria? Buscando. Olha Salomão, como é que ele obteve sabedoria? Pedindo. Eu quero sabedoria. Olha lá o que, agora eu não lembro se é Tiago ou é Pedro, depois eu vou confirmar, que fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça. Olha só. Qual é o segredo para eu obter sabedoria? Peça, busca. E ela vai ser concedida, porque ainda fala que Deus dá liberalmente, Ele entrega. E aí ainda fala, peça sem duvidar. Que aquele que duvida é como a onda do mar. Tal. Então peça já crendo que você recebeu. Então, peça todo dia. Eu peço todo dia, gente, todo dia, porque todo dia eu preciso. É muito importante, é muito necessário. Então...
Vamos orar, né? Agradecendo pela palavra e também pedindo que essa sabedoria entre, né, na nossa mente, entre no nosso intelecto. E assim, acontece, sabe? Não vou falar exatamente o que aconteceu ontem, mas aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei assim, na hora eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? Como é que eu vou lidar com isso aqui? E eu fiquei assim, eu genuinamente perguntei assim, eu não sei jogar esse jogo. Eu não sei como é que acontece isso. E me veio, gente, automaticamente um versículo aleatório que eu não estava pensando, que eu não lembrava o contexto do versículo, e me veio, aí eu fui procurar a referência e fiz exatamente o que eu estava precisando, a resposta que eu estava precisando para aquele questionamento. Então, assim, Deus lembra a gente, sabe? Lembra aquilo que a gente lê, e isso é muito importante. A sabedoria vem nessas horas. Esse radar, essa orientação que você não encontra nos livros de autoajuda, de psicologia, de filosofia. Não, é espiritual mesmo, tá? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, pela palavra, pela revelação, pela disponibilidade de termos, Senhor, a Tua palavra no nosso coração e à nossa disposição. Eu quero te agradecer porque ela está disponível para cada um de nós, aqueles que buscam, recebem. Já quero te agradecer por estar entregando essa sabedoria na minha mente, na mente daqueles que estão buscando. Que o Senhor venha nos capacitar, venha nos orientar e venha nos dar insights no dia a dia, daquilo que a gente acabou de meditar aqui, venha nos fazer lembrar, nos fazer viver, e que essa palavra seja aplicada, cumprida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no ordinário. Eu te agradeço por tudo, nos dá um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, dia 5 do Desafio Provérbios em 31 dias. Tchau, tchau. Beijo.